aqui mais um pouco para a gente beber de uma água fresca. O poço está legal, tá bom, tá limpinho, não foi mexido. Vem cá, pastor Leandro Araújo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Pastor, começou do final hoje. A mensagem começou do final, né? Aleluia. Põe as suas mãos para cá, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ser sincero para você. Tem algo para acontecer aqui nesses dias. Tem algo para acontecer aqui nesses dias. Crie uma expectativa. Ah, meu Deus. A gente está com o portal aberto de ressurreição. Amanhã vai ser o dia do luto, mas sábado é o dia do medo, mas domingo é o domingo da ressurreição. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, nós cobrimos o teu filho, e que a voz dele nesse lugar ecoe nos nossos corações. Fale conosco. Fale conosco, Senhor. Jesus, fale conosco. Fale conosco. Engraçado, quando eu olho pelo pastor Leandro aqui, eu vejo uma capa branca nas costas dele, e uma coroa sobre a tua cabeça. O Senhor muda o manto que estava sobre você. O Senhor muda o manto sobre a tua vida. Você tem feito uma pergunta para o Senhor. Você tem feito uma pergunta para Ele. Hoje Ele vai te responder na sua própria mensagem. E Ele manda te dizer: eu estou nesse negócio. O Senhor manda dizer que é uma fase. É uma fase. Quando é uma fase, paz. 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 Nós declaramos uma noite perfeita, uma noite de glória, uma noite de mantos trocados, de coroas bem ajustadas, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Vou confessar a vocês que hoje parece estar sendo o dia mais difícil para eu trazer uma palavra, que quando o apóstolo me chamou, ontem eu fiquei até umas 3 horas da manhã sentindo dores horríveis no estômago. E essa mensagem que Deus me deu já tem um tempo que eu tenho estudado. E eu tenho lutado com Deus até mesmo porque hoje em dia, desculpa eu falar, hoje em dia tá chato, o ser humano tá chato. Tu tem que tomar cuidado com o que tu vai falar, e Deus confirmou comigo hoje com o apóstolo. Você não tem que ter cuidado quando é eu que falo. Então, queridos, hoje nós vamos falar algo a respeito do que Deus tem falado comigo. E uma coisa que eu tenho aprendido por esses dias, eu tenho ficado muito quieto em casa, só estou saindo para trabalhar mesmo. Eu tenho aprendido que o alinhamento gera avivamento. Porque muitas das vezes nós ficamos orando, pedindo avivamento. Deus, eu quero avivamento, quero que a nação seja avivada, mas eu estou desalinhado, Deus não vai avivar ninguém, e não vai avivar nada. Então todo alinhamento precisa, todo avivamento precisa do alinhamento.
E eu pedi o Paulinho hoje, eu perturbei o Paulinho hoje cedo, eu falei, Paulinho, faz uma arte para mim aí. Coloca aí para mim, Paulinho. Queria falar com vocês através da nossa igreja de Éfeso, a igreja caída. Abre comigo, lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 em diante. Na minha tradução diz assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que depois de provados eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você tem abandonado o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor que praticava desde o princípio. E se não se arrepender, voltarei e tirarei o candelabro do seu lugar. Só até aí. E você vai ver que nessa carta todo o final vai falar, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vocês leram comigo, amém? Quando vocês leram, vocês não viram nada de errado que eu li, não? Vocês também não leram nada de errado, não? Porque desde o começo, desde novinho, a gente escutava uma música: eu quero voltar ao primeiro amor, não era? Eu quero, não sou bom cantando não, tá? Ao primeiro amor. Mas tu leu o que você prestou atenção no que você acabou de ler? Ele fala assim: sei que você tem abandonado o primeiro amor, arrepende-te e volte ao primeiro amor, tá certo? Não, tá falando volte às primeiras obras, as obras do princípio que vocês tinham. E não é o momento de Jesus Cristo estar mandando a igreja voltar para o primeiro amor, mas sim para as primeiras obras. E dessas 7 igrejas, 5, Deus sempre falava isso: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E muitas das vezes nós lemos, nós já ouvimos, e muitas das vezes você não entende por que Paulo ou Jesus falou isso revelou isso para João. Isso foi aproximadamente há 990 anos, logo após 90 anos depois de Cristo. A igreja era recente, a igreja era nova, só tinha 90 anos. Hoje em dia tem igreja aí que tem mais de 100, 200 anos. E tinha 90 anos. E se vocês perceberem atenção, especificamente, Deus tem um zelo com a igreja de Éfeso. Deus primeiro elogia a igreja de Éfeso. Ela fala: eu te conheço. Eu sei que você suporta homens maus. Eu sei que você repudia falsos mestres. Eu sei que você odeia os nicolaítas como eu odeio. Mas porém, isso já tem uma lição para a minha vida e para a sua vida, porque a tua oração, a nossa oração de vez em quando, é querendo jogar Deus na parede para dizer o que você fez. Deus, quem já orou assim: Deus, mas trabalho tanto na tua obra,
Eu me dedico tanto ao teu reino, e eu passo por isso. Aí eu creio que o Espírito Santo fala, mas porém... E eu te pergunta para o teu irmão aí, que obra é essa? Pergunta aí para ele. Vamos entender um pouquinho. Atos dos Apóstolos. A partir do versículo 13, vai começar a falar da viagem missionária de Paulo. Quem já estudou viagem missionária de Paulo aqui? Quem é da Batista já estudou. As viagens missionárias de Paulo. Só que tem uns segredos na viagem missionária de Paulo que às vezes passa batido e a gente não percebe. E eu acredito que essas 7 cartas para 7 igrejas é atualíssima para o nosso dia que nós estamos vivendo, para a igreja que nós estamos vivendo hoje. A igreja que nós estamos vivendo hoje, e muitos falam que a primeira palavra profética para a igreja, chamada igreja, foi essas cartas aqui de João. E para você entender, mas quem era Éfeso? Por que Deus tinha esse zelo com Éfeso? Vai falar que lá a partir do capítulo 13 de Atos, vai falar da história de Paulo, que vai falar que a igreja estava em Antioquia. Eles foram para Antioquia, tinha profeta, tinha mestre, estavam reunidos. O Espírito Santo veio e falou assim, separa Barnabé e Paulo para fazer viagem missionária. E vai falar que Paulo e Barnabé, fez a primeira viagem missionária. Ele praticamente rodou a Ásia Menor toda. Ele voltou e depois ele foi para a segunda viagem missionária. Mas se você prestar atenção na primeira viagem missionária de Paulo e a segunda viagem missionária de Paulo, tem algo que muitas das vezes nós passamos despercebido, que vai falar que Paulo, ele veio abrindo igrejas e depois ele vinha conferindo, amém? Só que Paulo, ele passa por Éfeso e faz o que ele tinha que fazer, e alguns falam que ele se decepciona. Ele passa por Atenas e depois vai em Éfeso. É a passagem que eu mais gosto, é quando Paulo chega a Atenas, que ele vai falar sobre o Deus desconhecido. Que ele fala, varões atenienses, vejo que vocês é fervoroso. Quando eu passei na entrada da porta, tinha um altar escrito ao Deus desconhecido, e é esse Deus que eu vim falar. E ele passa por isso e vem em Éfeso, só que ele tem uma situação ali que ele fica meio triste. E vai falar que ele volta para Antioquia, ele volta para Corinto. Alguns dizem que ele se decepcionou porque as igrejas que Deus tinha dado para ele instituir não estavam da mesma forma que a igreja de Jerusalém, onde os apóstolos estavam. E é nesse momento que fala que Paulo, ele faz um voto com Deus. E esse voto é citado poucas vezes na Bíblia. É conhecido, fala que Paulo, ele fez praticamente um voto de Nazireu, que durou praticamente 2 anos. As pessoas chegavam até Paulo, vamos ali, vamos na igreja. Ele falou, não posso sair daqui. Eu preciso entender. Você entendeu o que Paulo fez? Que ele rodou a Ásia Menor toda, abriu a igreja, fez de tudo. Só que chegou um determinado momento do ministério dele que ele se decepcionou. Ele falou, tem algo de errado. E vai falar que ele faz esse voto de Nazireu. E ele começa a conversar com os discípulos e prestar atenção no que os discípulos faziam. Vai falar que logo depois que passa 2 anos, ele volta para Éfeso. E se você for ver todas as igrejas que Paulo abriu, ele vinha falando de arrependimento, ele vinha profetizando, e ele vinha falando do Senhor Jesus Cristo. Quando ele volta para Éfeso, na terceira viagem, ele encontra os discípulos que já estavam lá e ele faz uma pergunta. Quem sabe me dizer que pergunta é essa? A pergunta simples que ele faz, e muitas das vezes nós esquecemos dela. Ele chega para os discípulos e fala assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Atos capítulo 19. Ele volta para Éfeso e pergunta assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Os discípulos que já estavam tomando conta da igreja e fazendo algo sobrenatural na Ásia Menor, ele fala assim, não conhecemos e nunca ouvimos falar.
Me responde de como a igreja que está mudando uma região inteira, a Ásia Menor toda, eles chegam para falar assim, ó, nunca ouvimos falar. E ele fala assim, eu conheço o batismo de Jesus. Por que eles falavam que conheciam o batismo de Jesus? Porque tinha um homem que veio antes de Paulo, chamado Apolo. Se lembra o versículo que fala assim, que Apolo regou, Paulo não fez não sei o que, não tem isso aí? É esse Apolo aí. Vai falar que Apolo, ele veio antes e ele pregava uma mensagem: arrependa-te e batizava. Sabe o que Paulo entendeu com isso? Que o ministério dele tinha que estar alinhado com o ministério de Jesus Cristo. Quando ele alinhou o ministério dele com o ministério de Jesus Cristo, uma chave virou. O problema é quando eu estou fazendo muitas das coisas e se esquecemos de perguntar: você conhece o Espírito Santo? Porque eu tenho várias ideias, nós vamos bombar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Ei, você conversou com o Espírito Santo? Porque vai falar que teve um problema na igreja de Jerusalém. Houve um problema ali. E estavam os apóstolos orando e jejuando. E aconteceu um problema. E eles falaram assim, ó, nós não podemos fazer isso agora. Nós não podemos parar a oração. Eles começavam a ficar falando assim, quando eles estavam orando: Espírito Santo, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer, Espírito Santo? O que o Senhor quer para essa nação? O que o Senhor quer para essa região hoje? O que o Senhor está querendo para a minha vida? Espírito Santo, o que o Senhor quer? E vai falar quando Paulo ele faz a terceira viagem, acontece a mesma coisa. Quando ele chega, ele pergunta assim, ó: já apresentaram, vocês conhecem o Espírito Santo? Quando eles falam assim: não, nós conhecemos o batismo de João. E vai falar que Paulo ora a eles, e na mesma hora eles são cheios do Espírito Santo. Vai falar que ali em Atenas era o domínio de uma deusa, Diana dos Efésios. Ela praticamente tomava conta da Ásia Menor toda, mas o templo dela ficava em Éfeso. E vai falar que Paulo, em um determinado momento, ele foi ali, discursar ali, e vai falar que ele ficou ali praticamente por 3 meses. Só que daqui a pouco começou a ter um alvoroço. O que ele faz? Ele tirou os discípulos dele e foi para uma escola. E começou a falar na escola 2 anos. Começou a ensinar na escola 2 anos. Sabe o que aconteceu na cidade de Éfeso? Olha como é que o alinhamento do chamado de Paulo se alinhou com o chamado de Jesus Cristo. Antes de Jesus vir, quem veio? Fala para mim aí, igreja. Escola Bíblica Dominical. Quem veio? João Batista. E o que ele pregava? E batizava. Apolo fez isso, chegou antes de Paulo. E Jesus falou: vai vir um. Paulo falou: vai vir um que vai batizar vocês, Espírito Santo, com fogo. E vai falar que eles batizaram. Jesus separou uma quantidade de discípulos que ele gostava. E ele sondava com essas pessoas. Quantos eram? Quantos discípulos que Jesus andava próximo? 12. Vai falar que quando Paulo ele ora pelos discípulos, ele sai porque o pessoal estava fazendo um alvoroço. Era 12 discípulos que estavam com ele. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Eles começaram a orar e pregar o arrependimento. Agora você vai começar a entender as primeiras obras. Ele pregava o arrependimento. Base do Evangelho que a igreja esqueceu: arrependimento, cura, libertação. Repete comigo: arrependimento, cura e libertação. Se eu te perguntar hoje, você pastor, você pregador, você evangelista, você obreiro, o que você está ministrando? Arrependimento, cura, libertação?
E vai falar que eles começaram a ensinar isso, Amélia, ao chegar a um ponto que os feiticeiros, as pessoas que faziam bruxaria, eles vieram para o meio da cidade de Éfeso. Tudo que eles tinham, eles jogavam e tacavam fogo. Vai falar que aproximadamente 50 mil denários eles jogaram ali. Sabe quanto que vale isso? Praticamente o salário de 120 anos. Eles queimaram. Só pelo princípio básico. Você conhece o Espírito Santo? O que o Espírito Santo tem falado com você? Porque nós nos reunimos para colocar bastante estratégia para alcançar o reino. Mas se eu te perguntasse nessa reunião da estratégia, tu parou alguma vez para falar Espírito Santo? Estamos aqui. O que o Senhor quer? Lembra-te de onde caíste e volte às primeiras obras. Arrependimento, libertação e cura. Deus já tem dado uma palavra um tempo nessa igreja, que haverá cura sobrenatural, e eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nessa palavra. Só que quanto tempo que a gente não para? Até você mesmo na tua vida aí, tua vida secular que está uma doideira. Tu já parou? Quando Jesus ele falou para os discípulos que ele ia embora e voltaria e viria um consolador, e viria alguém que ia ensinar eles. Tu sabe no termo do grego original que ele falou? Ele falou: eu estou indo embora, mas vai voltar um que ele vai fazer da mesma forma que eu ensinei. Ele vai falar com você da mesma forma que eu ensinei. Então Jesus está aqui hoje. O problema é que nós não estamos querendo ouvir. Por isso que Paulo nas igrejas falava assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E já viu que está um alvoroço o mundo? Mas se eu te perguntasse hoje, o que o Espírito Santo tem falado? Tu sabe me responder? Sabe o que o Espírito Santo tem falado para a igreja hoje? Volte às primeiras obras. Isso não é saudosismo não, querido. Não é você voltar igual você era daquela forma. Não, é voltar a pregar arrependimento, libertação e cura. Eu falei pro Léo, esses dias que eu estava na casa dele, que eu entrei em crise em um determinado momento, de uma pessoa que nós oramos e Deus decidiu levar. Porque nós sempre falamos isso, né? A vontade de Deus. Só que até conversei com o apóstolo que eu pedi, eu tive que ir no gabinete com ele porque eu entrei em crise. Porque eu fiquei com o pensamento: foi Deus que quis levar ou foi eu que não tive fé para orar para a pessoa sair? A resposta que você está dando para o céu é a resposta que o céu vai agir. Qual a resposta que nós temos dado para o céu hoje? E eu profetizo para essa igreja arrependimento, cura e libertação.
Eu profetizo que no meio do louvor pessoas vai cair endemoniadas neste lugar, gente. De não aguentar a presença do Eterno. Eu profetizo pessoas sendo curadas aqui de doenças graves. Eu profetizo isso aqui. É uma igreja genuína, pregando a base genuína do Evangelho. Porque essa semana, ontem, eu estava lendo isso. Estava lendo a respeito da viagem missionária de Paulo. Só que eu decidi abrir em Ezequiel, pastora Kate. Ezequiel 22. Nem conhece, né? O que a gente conhece é águas purificadoras, vale de ossos secos. Só que eu vou falar uma palavra que quem já foi assembleiano aqui, levanta a mão. Ou já passou na assembleia, mas um termo você vai ouvir. Entra na brecha. Até deu. Entra na brecha. Já ouviu esse termo? E tu sabe que esse termo é bíblico. Ezequiel 22. Só que é um diálogo que Deus tem com Ezequiel que é ruim de ler. Porque no final do capítulo 22 ele vai falar assim: eu procurei um homem e não achei nenhum que pudesse entrar na brecha comigo. Não é sozinho, é comigo. Tu tem noção de que o Eterno, o Espírito Santo está querendo que, pastor Abílio, que você seja parceiro dele? Vem, pastor Abílio, entra na brecha comigo. Não, tu não vai estar sozinho não, cara, vai estar nós dois aqui. Entra na brecha comigo. Só que o maior problema não foi um homem. Foi os homens que Deus falou para Ezequiel. Ele falou que procurou 3 homens. 3 tipos de homens: rei, sacerdote e profeta. Quando nós falamos de rei, é governo humano. Quando nós falamos de sacerdote, é o representante do povo perante Deus. E quando nós falamos de profeta, é um representante de Deus perante o povo. E Deus fala assim: eu estou procurando um homem e não achei um sequer. Percebeu porque o mundo está uma bagunça? Percebeu porque o governo humano no normal está uma bagunça? Percebeu, pastor Abílio, da nossa reunião? Porque que a nossa casa, a nossa família está uma bagunça? Porque nós temos que restaurar o sacerdócio profético. E Deus procura um. Charles Spurgeon vai falar que teve uma ministração dele, que vai falar que ele ministrou essa palavra. E ele vai falar assim: Deus procura um homem. Vai falar que um jovem levantou e falou assim: ó, eu sou esse homem. Eu esqueci o nome dele, mas a história vai falar que ele alcançou 25 milhões de almas para Cristo. Um homem. Vocês não entenderam, eu vou falar de novo. Deus procura um homem. Eu sou esse homem. Apóstolo, entendeu? Vou falar de novo para você entender. Deus procura um homem, pastor Vitão. Um homem. E Ele está procurando no meio. Será que seria lá fora? Ou seria aqui dentro? É um homem só. Vai falar que Paulo ele navegou a Ásia Menor inteira. 7 igrejas. Rodando a Ásia Menor. Ele começou em Éfeso. E todas as igrejas em volta começaram a destruir o templo de Diana.
Houve esse avivamento que eu te falei, que eles queimaram tudo. Sabe quanto tempo que durou esse avivamento? 30 anos. Depois de 30 anos, Deus tem que se levantar para falar para João, para a igreja de Éfeso: eu conheço as suas obras. 30 anos, pastora Kate. 30 anos é logo ali. O apóstolo não conseguiu ficar 30 anos. A igreja perseverante. E o que nós estamos fazendo? O que eu estou ministrando? Como que está o meu coração para eu poder ministrar alguma coisa? Se eu te perguntar aqui, quem já teve promessas que você ia orar e pessoas seriam curadas, levanta a mão aí. Levanta aí, tem medo? Sabe o que Deus está falando para você hoje? Volta às primeiras obras. Deus, mas está tão difícil, eu fico meio assim, ora. Se curar, curou. Se não curar, pelo menos eu orei. Só que você quer que Deus faça a parte dele e você não quer fazer a sua. Vai falar que tudo os caras perguntavam ao Espírito Santo o que o Senhor quer, o que o Senhor quer. Vai falar nesse período, é o período onde Paulo estava ministrando e alguém lá pegava lenço e dava para Paulo. E através do lenço dele, pessoas eram curadas e eram libertas. Querido, ele é através da roupa. Através de um pedaço de pano. Deus mudou. Mas olha para o irmão que está do teu lado aí. Olha aí. Dá uma olhada no olho dele aí, para deixar ele sem graça. Deixa eu te falar, Deus não mudou não, mas você mudou. Nas tuas orações de reclamações que o Senhor, sabe o que Deus está falando? Não tem nada a ver com isso. Eu sei que você é perseverante. Eu sei que você é aquele crente chato, que luta, que você jejua, que você sobe monte, mas porém, você está querendo ir na onda do mundo, pregando, Jesus, eu vou falar. Pregando o que a pessoa está querendo ouvir, não o que o Espírito Santo está falando. Não está havendo transformação, porque você está falando de dentro de você, e você não está falando do céu. Sabe o que um profeta é? Recebe de Deus e transmite. O problema é que você está recebendo de qualquer um e está transmitindo. Palavra bonita na internet é mole. Deus não está querendo ouvir palavras bonitas, Ele está querendo ver a tua atitude mudar. Porque nós pegamos a mania moda do copia e cola. Só que no céu não tem copia e cola. É lei e vive. Entenda e viva. Só que se eu falar dessa forma, a Amélia não vai gostar. Desculpa, eu sempre falo o termo, mas o problema é da Amélia. Eu sempre falo com algumas pessoas que têm dom profético, que às vezes ficam falando, não, mas eu tenho medo do que a pessoa vai falar. A palavra não é tua. Não, mas a pessoa não vai entender. Fala da forma que Deus te falou, depois o problema é dela. Você é só o correio. Deixa eu te perguntar, quando um correio vai na tua casa te entregar alguma coisa, ele fica esperando para você abrir o pacote? Não, eu te entreguei aqui, pastora Kate, mas eu vou esperar para ver o que a senhora recebeu.
Tua função não é essa, é só entregar. Deixa eu te falar, até se vê errado, problema é de quem recebeu. Mas eu não gostei do produto que eu comprei, reclame com a fábrica. Vamos parar com esse mimimi, porque alguém chega, vai no gabinete com o apóstolo fala, não gostei da sua palavra, então o problema é seu, sai. Vai para um lugar onde alguém vai massagear seu ego. Deus não está querendo igreja cheia, Deus está querendo corações cheios da presença. Ei! Sabe uma forma que eu lembrei esses dias, apóstolo? Antigamente, você lembra das igrejas antigamente, você sabia quando entregava alguma coisa? E ele falava assim, é até aqui da parte do Senhor. E ele não estava errado não, é até aqui. Se você passar a procedência maligna. É isso aí mesmo, querido. Só que se hoje de alguém tá um espírito imundo aqui, você que é cheio do Espírito Santo, tu sai correndo. Pensa igual a exorcista, que vira o contrário, sai vomitando. Duvido que você não sai correndo. Ou talvez não, porque aqui nós estamos no ambiente de santo. Quero ver você bater com o demoniado sozinho. Aí você vai visitar uma pessoa no hospital, você vai visitar uma pessoa que está enferma, e você praticamente fica enferma com a pessoa, você não tem coragem de orar. Você sai com o psicológico abalado. Que igreja é essa? Arrependa-te. Lembra de onde caiu? Deixa eu te falar que quando eu falo em cair, porque quando a gente fala assim, quando caiu, tu pensa logo no pecado sinistro, né? E o irmão caiu. Não, querido, você deixou de fazer o que Deus, o Espírito Santo mandou você fazer. Você já está em queda. Você fica preocupado com o pecado do teu irmão, mas você não está fazendo o que o Espírito Santo mandou você fazer. Você está no mesmo barco, indo para o mesmo lugar, que não é o céu. Porque deixa eu te falar, sabe quando Jesus fala assim, em Éfeso, se você não se arrepender, eu virei até vocês. Eu vou tirar o candelabro de vocês. Sabe o que o Eterno está falando isso para a igreja de Éfeso? Se você não se arrepender e se consertar, eu vou tirar a minha presença do meio de vocês. Se lembra de Saul? Que achava que era o rei, que estava ungido e o Espírito Santo não estava mais com ele? Evangelho genuíno, arrependimento. Jesus Cristo, o evangelho é fácil de fazer. Qualquer criança ensina. Jesus Cristo é fácil de ensinar. Qual é o nosso problema? Que eu estou querendo aprender o hebraico, o aramaico, o grego. Estou querendo aprender cultura judaica. Não que você não tenha que aprender, mas o evangelho de Jesus é simples. Nós estamos na Páscoa. Nós estamos na Semana Santa. Um Deus que se rebaixou a um homem que não tinha culpa nenhuma, mas decidiu morrer por você, mas que no terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o meu Deus.
Vou falar de novo o que Ezequiel falou, que Deus falou para Ezequiel: procuro um homem. Vamos fazer um ato profético. Se você quiser, se você não quiser, pode ficar sentadinho, tá? Quando eu falar um homem, se você quiser ficar de pé, você fica. Eu tenho procurado um homem para ficar na brecha comigo. É para ficar na brecha comigo. Antes de nós orarmos, eu queria ensinar um negócio para vocês aqui, só para vocês entenderem o que Deus fez com a igreja de Éfeso e Deus está querendo fazer nesse tempo. E principalmente com essa igreja. Hoje, grava a noite desse dia. Que data é hoje? 6/4/2023. Grava essa noite. Se lembra como que Deus está mudando o Projeto Viva? Tá ou não tá? Tá mudando. Só que Deus está querendo estabelecer algumas coisas. E para estabelecer algumas coisas tem que ter um alinhamento. Que, como eu falei no começo, o alinhamento produz avivamento. E por enquanto que produz, se está produzindo avivamento é porque ainda está meio morto, está meio jururu. Tu sabe o que Paulo fez em Éfeso capítulo 4, a partir do versículo 11? Quem é o ungido evangelista aqui? Vem aqui na frente para mim. Fica aqui para mim. Um evangelista. Vem um profeta, fica do lado aí. Vem um pastor. Vem um pastor, fica do lado aqui. Pastor Vitão, vem representando o mestre. Fica do lado aí. Abra um espacinho aí. Queria pedir, apóstolo, por favor, só fica aqui na frente, é rápido. Justamente na igreja de Éfeso, Deus fala assim: eu estou estabelecendo o meu reino. E o meu reino precisa de apóstolos, pastores, evangelistas e mestres. Para quê? Para aparecer? Não, para que todos cheguem à mesma estatura de Jesus Cristo. A função deles, a função dos 5 ministérios é que nós estejamos na mesma estatura, na mesma plenitude do eterno. Sabe o que aconteceu com a igreja de Éfeso? Restaurou os 5 ministérios. E através da mesma estatura, eles mudaram um lugar inteiro. A Ásia Menor toda. E eu profetizo isso nessa igreja. Eu profetizo isso nessa igreja, que Deus começou a mudar, principalmente nos pastores, nos evangelistas, nos mestres, no apóstolo. Deus começou a mudar e nós vamos criar um ambiente onde haverá cura. Pastoração.
um amém? Coloca a mão no seu coração aí, querido. E eu vou pedir essa oração. Eu não vou orar. Eu vou descer. Eu preciso descer. Também não é o apóstolo que vai orar. Quem vai orar vai ser a nossa apóstola.